Paz seja convosco, igreja. Paz seja convosco, você que está nas redes sociais. Boa noite. Hoje, quarta-feira, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Mais um dia que o Senhor nos deu o privilégio de viver, né? E a cada manhã que eu desperto, eu lembro assim, ou Deus me lembra, porque eu sou ingrata, né? Eu sou ingrata, todos nós somos, eu acho. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, como Ele diz na palavra dEle, que nós temos que dar graça todo o tempo, em tudo dar graça. E nesta hora eu vou pedir aos irmãos que orem comigo, para que o Senhor venha fazer o sobrenatural nesta noite. Pai Santo e Poderoso, Deus de amor e graça, Senhor, nós estamos aqui para exaltar o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos, porque sem o Senhor não somos nada, Senhor. E nada podemos, ó Deus. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Senhor, como soldados, Deus. E nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que temos todas as armas que um exército pode. E esse exército é poderoso, porque é o Seu exército, Senhor. E nós te glorificamos e agradecemos pela oportunidade, Deus, de te chamar de Pai, Senhor. Como o Senhor diz, clama que eu te ouvirei. O Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor colhe as nossas lágrimas, o Senhor ouve as nossas petições, Deus. Às vezes parece que o Senhor não ouviu e não chegou a resposta, mas no nosso íntimo nós sabemos que o Senhor ouviu e na hora certa, no tempo certo, o Senhor manda a resposta, Senhor. Verdade. Deus, que nessa hora, Jesus, venha visitar cada um, Pai, que está presente, Senhor, aqui ou nas redes sociais, que o Senhor venha, Deus, com o Teu Espírito Santo, tocar no nosso ser, Deus, para que a gente possa ter toda a certeza, Senhor, que algo impossível está acontecendo, porque o Senhor é o Deus do impossível, Senhor. Aleluia. Nós te glorificamos e agradecemos porque podemos estar aqui, Senhor. Seja louvado, seja exaltado, Senhor. E nós vamos te louvar, Senhor, com todo o nosso fervor, Senhor. Ainda que pareça que nós não sabemos cantar, mas eu sei, Senhor, que o Senhor se agrada, Pai. E nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja, amém? Aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso fôlego, amém? Aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos cantar a Ele. Sabe, irmãos, talvez você não conheça esse louvor, mas se você não conhecer, não tem problema, você canta aí do jeito que você souber. Mas uma coisa é certa, quem nos guarda é Deus. Quando a gente pensa que as coisas estão ao contrário daquilo que a gente pensa, se a nossa vida está no Senhor, certamente foi Ele que fez. Amém? Então saiba de uma coisa, irmãos, não é porque está difícil, não é porque não aconteceu do jeito que a gente quer, mas é porque acontece do jeito que Deus quer, do jeito dele. Aleluia. Sabe por que o mar não se abriu? Sabe por que a porta se fechou? Você pensou que Deus te esqueceu, mas na verdade Ele te guardou. Sabe por que você não desistiu de tantas vezes que você tentou? Parece até que a fonte se secou. Não, não, Deus só te guardou. Você crê nisso? Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou, mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu Pai quem te guardou. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados. Crê nisso, ninguém vai te tocar. Não, não, guarda de Israel. Ele cuida bem dos seus. Irmão, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Entre as pausas da sua respiração, dá pra notar que até se cansou,
mas não se entregou. O segredo é que o tempo todo foi teu Pai quem te guardou. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar, creia nisso, por todos os lados. Ninguém vai te tocar, não, não. Guarda de Israel, cuida bem dos seus. Grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus. Podem te cercar por todos os lados. Ninguém vai te tocar, não, não. Ele cuida bem dos seus. Grava isso aí, grava isso aí. Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus. Aleluia. Amém? Quem te guarda é Deus. Quem te guarda é Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Saber que o Senhor, Ele nos guarda. Amém? Irmãos, estamos aqui. Agora o outro lado. Amém. Louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, estamos nessa vida, irmãos. É uma batalha. E o Senhor nos chama e nos prepara para que a gente possa seguir avante. Para que a gente possa lutar e ser vencedor em Jesus Cristo. Para cima, para cima. Não, para cima. O outro lado, o outro lado. É, o outro lado. O outro lado. Tem um botão igual a esse do outro lado. Isso. É. Amém, irmãos. Calma aí, primeira vez que a Nelma usa o aparelhinho. E louvado seja o Senhor. Achei que aprender. Um para baixo, um do outro lado. Não, do outro lado agora, do outro lado. Isso, da direita. Mais um, mais um, mais um. Amém. Irmãos, Deus nos chama para a batalha. Sabe? E eu creio que Ele usa pessoas que estão prontas para a batalha. Muitas vezes a gente começa e fala: ah, Senhor, eu vou. Mas aí a gente fica com medo, desiste. Mas o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, daquele que desiste. Ele quer aqueles que lutam. E se você, irmãos, sabe que está preparado para lutar, e o Senhor te chama, vai para a batalha, porque maior é o nosso general e Ele vence todas as batalhas. Amém? Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. O quê? Certo que a vitória alcançará. Eu quero que, irmão, estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Venço os batalhões de Cristo, prosseguindo avante. Não os vê com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belia. Eu
estar com Cristo, eu também, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que o possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para viles pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, irmão, entra na batalha, onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída, mas são poucos os soldados para batalhar. Ó, vem militar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, aonde, irmãos? Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eu quero estar com Cristo, aonde, irmãos? Onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a gente, ó Pai, possa estar preparado para essa luta, Senhor, porque o Senhor mesmo diz, ó Pai, que o mundo espiritual há batalhas, e nós somos aqueles, ó Pai, que vão à frente, que vão na batalha, que vão, Senhor, levando, ó Pai, o nome do nosso general, o nome do nosso Deus, porque nós cremos, ó Pai, que contigo a batalha já é vencida e já é ganha. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Vamos orar, irmãos, também pelas ofertas, agradecer ao Senhor, porque o nosso Senhor, Ele também nos abençoa, nos dá provisão, sabe, irmãos, confiando no Senhor. Ele sabe o que é melhor, Ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus também oramos agora por cada dízimo, Pai, cada oferta colocada, Pai, no Teu altar. Senhor, que possamos fazer isso com alegria, Pai, que possamos, ó Pai, ter um coração aberto, crendo, ó Pai, que no nome de Jesus, o Senhor levantou essa igreja aqui neste lugar, o Senhor levantou a cada irmão que está aqui neste lugar, Pai, que no nome de Jesus, ó Pai, possamos ter essa consciência de que o Senhor nos colocou aqui para sermos agência do Senhor, e que cada valor que aqui é colocado seja usado, ó Pai, para a Tua obra, com sabedoria, com seriedade, com amor, Pai, para que seja frutífero e para que dê, ó Pai, em nome de Jesus, resultado
conforme o teu querer, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, louvado seja o Senhor por esse nosso culto, né? Os pastores estão em Burós, estão fazendo a obra lá, estão também com os filhos dele. Que, em nome de Jesus, seja um momento agradável para eles, né? Tá visitando os irmãos lá em Burós. E que seja bênção lá, assim como para a gente aqui, né, irmãos? Para aqueles que estão viajando, aqueles que estão fora, que Deus abençoe, vocês aproveitem aí as suas férias, seu tempo de descanso. Aqueles que estão trabalhando, chegaram em casa agora cansados, que Deus renove as suas forças em nome de Jesus. Tá bom? E, irmãos, agora é nosso momento de testemunho. Sabe? A Nelma já tem um testemunho aqui. Então, abra seu coração, ouça o testemunho dela, em nome de Jesus Cristo, que seja um momento também de bênção na sua vida. Amém, a paz. Só para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de ler Salmos 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluias. Assim é na nossa vida, né? Quando nós confiamos no Senhor, nada nos abala, né? Quando a gente coloca a nossa confiança totalmente no Senhor. Glória a Deus. E assim tenho colocado a minha confiança no Senhor. Como os irmãos sabem, eu passei por um processo, né? Um processo difícil. Né, o Senhor me curou de um câncer de mama, né? E não vou entrar em muitos detalhes, mas a semana passada eu recebi alta para a glória de Deus, que eu estava fazendo tratamento, né? E hoje eu estou livre para voar. Glória a Deus, Senhor. Deus, Ele é poderoso, Ele é fiel. Para mim é mais uma vitória. Eu não estou não estou mais em perigo, mas para a glória do Senhor. O Senhor, Ele quando nos dá a vitória, Ele dá por completo. Deus é poderoso. E eu agradeço pela oportunidade. Obrigada. Amém, irmãos. E interessante que Jesus... Tem uma passagem, quando Jesus liberta lá aquele homem e manda o espírito mal para os porcos e tudo mais. Lá é Marcos 5. E lá no versículo 19, Jesus fala assim, Jesus não permitiu, ou seja, que ele fosse atrás, né? Que ele não seguisse Jesus Cristo, mas Jesus falou o seguinte: Jesus não permitiu segui-lo, mas disse para ele, vai para sua casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Sabe, irmãos, o testemunho é edificante. Glória a Deus pela vida da Nelma, né? Porque desde que a gente chegou aqui, a Nelma luta contra isso, né? E louvado seja o Senhor que Deus deu vitória, aleluia. É isso, irmão, agora se cuidar, tá bom? E eu também tenho um testemunho, irmãos. E interessante como 2 testemunhos sobre cuidado assim de Deus aconteceu na minha vida essa semana. Um é muito simples, mas eu fiquei pensando, Senhor, sabe, pelo cuidado de Deus. Eu ontem estava trabalhando e tá tendo muito trabalho, porque essa época do ano pouca gente vai trabalhar, então fica muita coisa para fazer, né? Então eu tinha muita entrega. E quando eu saio para a rua, eu tenho vários pontos de tomar café. Eu já sei, esse aqui eu vou tomar um café, aqui eu vou tomar um café. Só que a hora foi passando e nada de café. E eu estava meio estressado ontem por causa do trabalho, né? Porque é como eu sempre digo, se eu chegar no céu e Adão estiver lá, a gente vai ter que ter um tete a tete. Eu vou ter que reclamar com ele porque ele fez a gente trabalhar. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, aí eu falei, Senhor, já são 11 da manhã e eu não tomei café. E aí eu fui num cliente, que eu sempre vou, praticamente todo dia, e ele nunca me dá café, nunca oferece. E aí ele chegou, e tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu estou muito estressado hoje, muita coisa para fazer. E aí na hora que eu estava saindo da loja dele, ele olhou para mim e falou, você quer um café? Aí eu, Senhor, é cuidado.
eu falei, muito obrigado. E eu fui tomando aquele café com alegria, com um gosto. Eu falei, Senhor, esse café literalmente foi por causa da minha reclamação. Foi de tanto eu pensar, Senhor, um café. E Deus foi lá e mostrou que, irmãos, que Ele cuida da gente, né? E o outro foi muito interessante também, lá no trabalho. O chefe chamou a gente, né? E falou, olha, a DHL está perguntando quem quer fazer hora extra. Porque está acumulando muita coisa, né? Porque também é a mesma coisa, o pessoal está saindo de férias, está começando a ter muito, está começando a juntar muito, a acumular. E eles perguntaram quem quer fazer hora extra. E eu, como um bom marido, como eu sou, eu falei, eu vou ver com minha esposa, o que ela falar, beleza. Aí eu cheguei em casa, contei para a Viviane, falou, muito bom, é bom que a gente vai pagar as contas e vai sobrar um trocado. E, pô, beleza, irmãos. Isso foi na quarta-feira. Irmãos, na quinta-feira o carro quebrou. Aí eu falei, Senhor, o Senhor nunca deixa sobrar dinheiro, né? O dinheiro que ia sobrar, a gente vai pagar o dinheiro. Só que Deus já tinha preparado a hora extra para a gente poder pagar o carro. Irmãos, creia que se a sua vida está na mão de Deus, Ele cuida. Mesmo que aquilo que ia sobrar não sobre, Ele está dando porque tem algum motivo. Então creia que creia que Deus, Ele está cuidando da gente. Amém? Então louvado seja o Senhor. E é nessa palavra, irmãos, que a gente vai chamar a Vivi. Ela vai trazer a palavra hoje. Que Deus a abençoe. Use a mulher mais sábia e bonita e tudo mais, e maravilhosa desse mundo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida da Vivi. Muito obrigado por esse culto. Fala aos nossos corações. Fala, Pai, não só a gente que está aqui, mas também aqueles que estão online. E para a glória do Senhor, que o teu nome seja exaltado. Somente o teu, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Paz, irmãos. Glória a Deus por mais esse dia, glória a Deus por essa oportunidade, a paz a todos que estão assistindo, que vão assistir futuramente. Muito bom, é sempre muito bom poder fazer a obra do Senhor, né? É sempre muito bom poder ter o compromisso de estudar também a palavra, porque quando a gente tem que dividir algo que Deus quer, a gente tem que estudar mais e você acaba sendo abençoado primeiro e até um pouquinho mais do que aqueles que vão receber, porque acabou que você precisou ficar um pouco mais dedicado à palavra. Amém? Hoje a gente vai falar sobre constância. E o tema da palavra, né, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração é seja constante. Amém? Nós vamos ler a passagem, né, o versículo-chave, e a gente vai orar para que o Senhor possa abençoar essa palavra, abençoar nosso compartilhar da palavra do Senhor. Se você quiser abrir na sua Bíblia, 1 Coríntios 15, 58, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. A gente vai ler mais alguns versículos também, é claro, mas essa é a base da palavra de hoje. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Amém? Capítulo 15, versículo 58. Diz assim, ó: Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigada mais uma vez pela sua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe agora esse momento. A gente vai dividir a palavra do Senhor, onde a gente vai trazer aqui a vontade do Senhor para essa tarde, para quem está ouvindo, para quem vai ouvir, para os nossos corações também, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela vai tratar de muitos assuntos, né? Muita coisa. E quando a gente vai lendo, ele vai falar sobre qual que é sobre as confusões da igreja, né?
as divergências dentro da igreja, vai falar sobre a falta de reverência dos coríntios, vai falar sobre o papel do apóstolo, ele vai falar sobre a ressurreição, ele vai falar sobre muitas coisas. E aí, já para o final da carta, ele vai falar isso: irmãos, sejam fortes, sejam firmes e constantes. E aí, a Bíblia não usa só esse versículo para dizer isso para a gente, né? Tiago 1,12 vai falar o quê? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, aquele que suporta a aprovação é aquele que é firme e constante, né? Não tem como a gente suportar uma aprovação sendo inconstante naquilo que o Senhor nos manda ser constantes. A palavra também vai dizer em 2 Tessalonicenses 3,5: Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, o nosso coração, ele precisa ser conduzido pelo Senhor ao amor dele mesmo e à constância de Cristo. E aí, irmãos, a Bíblia tem muitas instruções, né? E a Bíblia, além de instruções, ela tem muitas ordenanças. Esses 3 versículos que a gente leu, eles vão falar sobre Deus nos dando uma direção, ó. Seja constante, suporte a provação. Ele vai falar, seja firme e constante. Mas a Bíblia, ela não nos deixa só com ordenanças. A Bíblia não chega para a gente e fala, olha, seja forte, sem dizer como ser forte. Ela não fala para a gente ser firme e constante, sem dizer como a gente pode ser firme e constante, né? E aí, quando eu estava estudando pela palavra, né, eu não gosto muito eu gosto muito de ver o que as outras pessoas falam, né? Óbvio, é muito bom ouvir palavras e tudo mais. Mas quando alguém me pede para trazer a palavra, eu tento pedir ao Senhor para Ele me dar uma direção, sem que eu receba de alguma mensagem já pronta. Eu tento pedir para que Ele me mostre na palavra onde é que tem aquilo que Ele quer que seja dividido. E aí, quando eu estava lendo, o Senhor me falou o seguinte: como então ser firme e constante? O que a Bíblia nos diz? É óbvio que eu não pude trazer tudo que a Bíblia diz, mas algumas coisas, no próprio versículo, no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente já acha. 1 Coríntios 15, 2, o que Paulo fala? Se a gente puder ler o versículo inteiro, ele vai dizer o seguinte, deixa eu só colocar lá, porque eu estava em outra referência agora, deixa eu só colocar lá para a gente ler junto. A primeira instrução que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, ó, 1 Coríntios, versículo 2. Por meio deste evangelho vocês são salvos, se guardarem firmemente a palavra que preguei a vocês. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, qual que é não o primeiro, mas qual que é uma das instruções que a Bíblia nos dá para a gente ser firme e constante? Apegue-se firmemente à palavra. Irmãos, se alguém está na igreja e esse alguém quer crescer em ouvir a voz do Senhor, quer crescer em obedecer a voz do Senhor, quer crescer em saber como essa pessoa vai enfrentar as tribulações que Jesus já disse que nós teríamos, essa pessoa precisa estar firmemente conectada à palavra. Tá bom, tá, meu amor? Muito obrigada. Por quê? Porque a palavra é que é luz para o nosso caminho. A palavra é que liberta, né? Então, a palavra é o próprio Cristo, né? 1 João 1 vai dizer que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a própria palavra. Então, a Bíblia revela aquilo que a gente precisa saber para ser firme e constante. Nesse próprio capítulo, Paulo vai dizer o seguinte, no versículo 33. Ele diz assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aqui, Paulo está falando sobre a ressurreição.
né? Muitas pessoas, e ele usa esse ditado, que é um ditado grego, para falar o seguinte, pessoal, se vocês começarem a dar ouvidos para aqueles que não creem em Cristo, os seus bons costumes, eles vão ser perdidos, né? E aí ele está falando aqui sobre o quê? Esse capítulo ele vai falar sobre a ressurreição, porque muita gente estava dizendo aqui, ó, Jesus não ressuscitou. Então ele fala, se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, não existe vida eterna, né? Se Jesus não ressuscitou, não existe esperança. E se a gente não está apegado firmemente à palavra, as más companhias vão fazer o que com a gente? Vão corromper os nossos bons costumes. E aí Salmos 1, de 1 a 3, vai dizer exatamente isso, né? Eu vou ler, porque todo mundo já conhece, basicamente, esse versículo, mas eu vou ler porque vale a pena a entender os pedacinhos que esses 3 versículos falam. Olha só como é que Salmos 1 vai começar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado, feliz é aquele. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Vocês conseguem ver aqui que ele vai falando 3 coisas. Olha só, ele fala, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você não anda com eles. Nós fomos chamados a ir, mas a gente não anda com essas pessoas no sentido de que você não faz as mesmas coisas. E aí ele fala uma coisa mais profunda. Ela não se detém no caminho dos pecadores. Então você não anda com eles e você não se detém com eles. Você não perde seu tempo com esse tipo de coisa. E aí ele continua e fala, e não se assenta na companhia dos zombadores. E você vê que eu vi até um pastor uma vez falando sobre isso. É um pastor tão famoso, esqueci. Mas ele falava o seguinte, são 3 níveis, né? Primeiro você está com os ímpios. Depois, se você se mantém com o conselho dos ímpios, você vira um pecador. E depois você vira um zombador. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que a gente vá contra a palavra. Porque hoje, vamos dizer que você tem... Quem não tem, né? Mas vamos dizer que você tem algumas dúvidas no seu coração quanto à grandeza de Deus. E aí, se você traz essas dúvidas para a igreja, ora e pede a Deus que Ele te esclareça, isso vai ser solucionado. Deus vai dar ao seu coração, o Espírito Santo do Senhor vai te dar uma direção. E se você traz isso para a roda dos escarnecedores? Se você traz isso para os zombadores e para os ímpios, o que vai acontecer? Você vai se desapegar da palavra. E isso vai fazer... Irmãos, nenhum de nós estamos livres disso. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Por que Paulo fala, quando eu estou fraco é que eu estou forte? Porque se eu acho que eu estou forte... É porque eu me desapeguei de quem Cristo é na minha vida. Não há nenhuma chance da gente ser forte enquanto a gente não entende que a gente não tem nada. Porque a nossa força é dele, aí a gente é forte. Mas quando a gente acha que a força está em nós, a gente vai apostatar da fé, vai negar a nossa fé, né? E aí o versículo continua, né? Ele fala, olha, feliz é você se você não fizer isso. E aí o segundo versículo vai dizer, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Então apegue-se à palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Uma vez me perguntaram no trabalho, né, por que eu não fazia meditação, não sei o quê. E eu falei, olha, para quem é cristão, a meditação é completamente diferente da meditação a meditação oriental, né? E eu expliquei para eles, quando você faz uma meditação, você está esvaziando a sua mente, né? Esse é o propósito da meditação. E quando você esvazia a sua mente, primeiro, eu acho impossível alguém esvaziar a mente completamente. E segundo, quando você esvazia, logo você vai ter que colocar algo de volta. E eu falei para o pessoal assim, a palavra nos ensina a meditar. Só que eu substituo os meus pensamentos pela palavra. Então, quando a gente medita de dia e de noite na palavra, todas as vezes que eu desejo fazer algo que é triste para o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele vem e ele
como é a palavra? Ele substitui esse pensamento pela palavra. Então, por isso que o crente, ele precisa estar firme na palavra. A gente precisa ter leitura, a gente precisa ter meditação. Isso não significa que você precise ler 1000 capítulos por dia. Mas se a gente lê um versículo, a gente medita nele, isso dá fruto, né? E o versículo 3 vai fazer o seguinte, vai dizer o seguinte. Lembra, a gente está pensando em como ser firme e constante, né? A gente tem que se apegar à palavra, focar naquilo que o Senhor quer, nas companhias que o Senhor quer para nós, não negando o ID. A gente sabe que o ID é nosso, a gente tem que ir a todos. Mas se assentar e se parecer com aquelas pessoas não é o nosso papel, né? O nosso papel é fazer com que elas se pareçam com a gente. E isso é muito delicado, irmãos, porque dependendo do grau que a gente está de amadurecimento, é mais fácil a gente ser puxado para lá do que eles serem puxados para cá. E aí o versículo 3 fala assim, ó: essa pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores, ela é como a árvore plantada junto a ribeiros. Dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo que faz, prospera. Aleluia, porque a Bíblia está cheia de instruções para que a gente seja firme e constante, né? Essa é uma das, né? Se você pensar aí com você mesmo, você vai lembrar de outras. E o próprio versículo que a gente está lendo, ele já vai dar para a gente mais uma dica. Olha só o que diz o versículo que a gente leu. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Paulo aqui, ele já te dá uma dica de como. Sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, talvez muitas pessoas pensem, eu vou à igreja, check, já está bom, né? Mas o Senhor, ele nos chama para trabalhar. Ele nos chama para fazer a obra dele. É claro que a obra do Senhor, como a gente comentou na escola bíblica domingo, a vontade de Deus é salvação, né? A vontade, o plano de Deus para o mundo é salvação. E nós vamos ser usados da maneira que Deus quer para que isso seja alcançado. E uma das formas é a nossa dedicação à obra, né? A obra do Senhor, ela não vai parar se a gente negar ou negligenciar o nosso papel. Mas a gente, com certeza, vai perder amadurecimento. Talvez a gente vai impactar a conversão de alguém, porque a gente não vai ser o canal que o Espírito Santo desejava que nós fôssemos para que a palavra chegasse até aquela pessoa, né? Então, uma das formas de ser firme e constante é trabalhar na obra. Principalmente quando você é jovem. Quando eu era adolescente, eu não trabalhasse na obra, eu não sei se eu teria permanecido na igreja sem me afastar nunca. Mas a obra me deu responsabilidade, me deu temor, me deu compromisso, né? Então, trabalhar na obra, não só dentro da igreja, mas com aquilo que a gente faz para devolver ao Senhor em gratidão, né, o que Ele espera de nós, isso faz com que a gente seja firme e constante. Porque a gente vai entender qual que é a nossa responsabilidade no reino de Deus. E quando uma pessoa ela trabalha na obra, ela é uma pessoa que ela provavelmente ela trabalha debaixo de uma direção do Senhor, o coração dela vai ser um coração fácil de ser liderado, um coração ensinável. Por quê? Porque a gente entende a dificuldade de quem está na obra, né? Todo mundo aqui tem milhões de afazeres, mas a gente sabe que buscar o reino de Deus é o primeiro lugar, né, nas nossas vidas. A gente aprende o quê? Aprende a ser organizado, aprende a ter disciplina, aprende a ter resiliência. A gente aprende a olhar para o outro e ter compaixão. Às vezes a pessoa veio aqui, fez o melhor que ela pôde, e você pode até pensar, eu teria feito muito melhor. Mas quando a gente está na obra, a gente vai saber que o esforço foi válido, sabe? Porque talvez se a gente estivesse caminhando nos passos daquela pessoa, a gente nem teria feito. Então, o trabalho na obra dá a gente humildade, dá a gente um coração ensinável, um coração disposto a trabalhar naquilo que o Senhor deseja de nós, né?
E nisso tudo, irmãos, é óbvio que a gente precisa da oração. Colossenses 4:2 vai dizer: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. A oração, ela precisa... Deus fala, né, que se a gente orar, a palavra vai dizer, se a gente orar em nome de Jesus, ou se a gente orar da maneira correta, os nossos pedidos serão concretizados, né? Eu sempre entendo esse versículo da maneira que, quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus, a gente sempre vai, a nossa oração vai estar alinhada com a vontade de Deus. Quando eu vejo os apóstolos, os discípulos curando, orando, fazendo vários milagres, o coração deles estava alinhado com a vontade de Deus. Então, no momento que ele falava ser curado, já era automaticamente a vontade de Deus, e aquilo acontecia. Por quê? Porque eles tinham uma vida de perseverança na oração. A gente tem cada vez visto menos milagres, né? Por quê? Porque hoje em dia as pessoas têm gastado muito menos tempo, e nós temos gastado menos tempo buscando o Senhor, né? E com ação de graças. A ação de graça, olha o que esse versículo vai dizer: você persevera em oração, velando com ação de graças. O que é velar, irmãos? É você ficar ali, né, naquele momento, aguardando, olhando, esperando, só que com o coração grato, já tendo certeza que o Senhor é bom. Independente do que a vontade dele vai ser na resposta da oração que a gente está fazendo, gratidão, ele é bom. E um último ponto para a gente que precisa ser firme e constante, né? Então a gente viu que a gente tem que ficar firme na palavra. A gente viu que a gente precisa andar com aqueles que estão no mesmo propósito. A gente viu que a gente precisa trabalhar na obra do Senhor, porque isso vai fortalecer os nossos passos e vai nos ensinar. A gente viu que é preciso orar e ter gratidão pelo que o Senhor é e pelo que Ele já fez, por tudo que Ele já fez. E o último ponto é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. João 14:26 vai dizer: mas o Conselheiro, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. No momento de desespero, o Espírito Santo nos consola. No momento que a gente não sabe o que dizer, ele tem o que a gente pode dizer. No momento que a gente vai fazer o que é errado, ele bate, ele fala: não faz não. A decisão de fazer ou não continua sendo nossa. E eu pelo menos, muitas vezes eu ultrapasso o Espírito e faço o que eu sei que está errado. Mas ninguém pode dizer que ele não me avisou. Ele deu aquele toque ali no meu coração, ó, nesse caminho não. Ele lembra. Só que para ele lembrar tudo que Jesus disse, a gente precisa estar firme na palavra, né? Para que ele possa ensinar, a gente precisa ter um coração na obra, a gente precisa ter um coração ensinável. Então, mesmo o Espírito Santo e um dia, cada um de nós aqui, o Noah, em nome de Jesus, logo breve, mas cada um de nós aqui, talvez vocês também na live, o Espírito Santo que um dia nos convenceu da justiça, do pecado, do juízo, ele encontrou um coração humilde para que isso pudesse acontecer. Enquanto a gente não entende que a gente precisa se arrepender, a gente não vai ser convencido de nada, né? E é só o Espírito Santo que pode nos fazer isso. Amém? Que em nome de Jesus a gente possa manter no nosso coração essa vontade de ser constante no Senhor, de ser firme, perseverante, porque dessa maneira a gente vai conseguir vencer naquilo que o Senhor quer que a gente vença, né? Eu vejo muita gente querendo, vitória, é vitória. A vitória é o que Deus quer. Na minha vida, talvez a vitória é algo que, na minha cabeça, é uma derrota, mas o Senhor, se eu estiver debaixo da vontade do Senhor, o Espírito Santo testifica a obediência e aquilo que eu tenho que fazer. E cada um de nós. Amém, irmãos? O pastor pediu para encerrar com a bênção em louvor, Didi, se você puder. E vamos orar pela caixinha antes, com certeza. Verinha, você quer vir? Bem, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigada, papai, pela palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, pela vida da Vivi. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem usado, Senhor, vasos, ó Pai, para nos alertar, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nessa hora, Deus Santo e Poderoso, nós colocamos, ó Deus, essa caixinha diante do Senhor, Pai. Nós sabemos que é só um exemplo, é só um símbolo, Deus. Mas eu sei, Pai, que pela tua onisciência, pela tua onipotência, pelo teu poder, Senhor, antes que cada pedido fosse escrito, o Senhor já sabia o que estava no coração, Senhor. Por o Senhor conhece a necessidade do teu povo, Senhor. E nós te pedimos nesta hora, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Senhor, supra as necessidades daqueles que precisam, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer salvação, Deus. Em primeiro lugar, Senhor, que o mais importante é a salvação, Senhor. Que o Senhor venha trazer, Senhor, união entre as famílias, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor venha trazer cura, Senhor, aos enfermos, Pai. Que o Senhor venha, Deus, trazer a tua paz que excede de todo entendimento, aonde há contenda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que nesta hora, Senhor, os céus possam se abrir, Senhor. Que as pessoas possam saber, sentir e ver que há um movimento sobrenatural em suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós já declaramos, ó Deus, a vitória daqueles que estão precisando, ó Deus. E até aqueles, ó Pai, que acham que não precisa, Senhor. É aqueles que precisam mais do Senhor, Deus. Que o Senhor venha, Senhor, fazer segundo a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a presença te acompanhe por detrás, por diante e do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, de dia e de noite, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, em teu choro. É contigo, é contigo, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém, amém, oh Senhor, amém. Diga isso mais uma vez, irmãos, amém. Sim, Senhor, nós te louvamos por esse culto, nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, falar aos nossos corações. Que o Senhor possa encontrar constância nos nossos corações, que o Senhor possa encontrar constância na nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Que a gente não seja apenas aqueles que te louvam com os lábios, mas o coração está vazio. Não, Senhor, pelo contrário, que nossos lábios estejam cheios de louvor que vem do nosso coração ao Senhor, Pai. Que a nossa oração não seja, Senhor, oração apenas religiosa, Pai, apenas para cumprir, Pai, a nossa função, não. Seja cheio de poder, Senhor, cheio de fogo, Pai, em nome de Jesus. E que possamos orar no nome de Jesus. Que a nossa oração seja aquilo que o Senhor quer e já tem colocado no nosso coração.
Pai, porque aí nós veremos milagres, veremos a Tua mão agindo, a Tua mão movendo, ó Pai, o impossível, fazendo milagres, maravilhas em nosso meio. E nós Te louvamos, ó Pai, por esse culto, nós Te louvamos, ó Pai, por essa igreja, nós Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus. E colocamos tudo no Teu altar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Irmãos, vamos receber a benção? Essa já era a benção. Amém. Era assim? É porque a pastora falou que era para eu fazer a benção apostólica. Então já foi. Pode dar de novo. Não, já foi. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até domingo. Domingo estamos aqui se Jesus não voltar antes. Amém?